também você vê ali, né, nas entradas, você bota ali dividendos, e aí você começa a ver Dividendos, adoro. cada mês aumentando, cara, isso é uma É muito satisfação. bom. Eu mesmo falei com o João, quando eu comecei a investir, eu tinha uma mentalidade muito mais gigante de capital, que eu falei, cara, eu tô novo, meu patrimônio não é tão grande, então para que eu vou ficar querendo ganhar 10, 20 reais de dividendos? Então eu estava focado muito em ganho de capital e deu certo ali. Só que começando a investir em dividendos, você todo mês você recebe aquele dinheirinho constante para você reaplicar, e querendo ou não, algo visual que você vê, cara, isso aqui é fruto do meu esforço, do meu investimento, do meu estudo. Então, é Bola de neve sensacional. crescendo Quando é bom pinga demais, né? assim, quando pinga, eu mando aqui para minha família, para minha namorada, falo, hoje foi o dia, foi bom. Foi bom demais. Hoje nevou. Eu tô criando isso aí, tá pegando. Algumas pessoas já estão usando. Mas é muito bom. Eu, É eu muito bom. pensava assim também, cara, essa ideia de ganho de capital. Só que eu parei para pensar no seguinte: a minha carteira hoje, ela ainda é, sei lá, 60% ganho de capital. Mas eu tenho ali 25, 30% que é para dividendo, que eu penso o seguinte: eu tenho que começar a criar minha carteira de dividendos agora, né? Que foi quando eu comecei em 2014. Porque eu vou criando ela aos poucos e o ganho de capital vai lá, voando, caindo, subindo, caindo e voando, mas eu vou criando aos pouquinhos. É como se fosse assim, eu estivesse construindo um castelo, pedra por pedra, né? Enquanto os guardas estão lá fora caçando, entendeu? Então, tipo, eu tô ali construindo aos pouquinhos para ganhar. É claro que agora eu não vou viver disso. Então, é isso essa ideia que eu tento passar. Você tem que ter ali a maioria, ganho de capital, na minha opinião, se você é novo. Mas você tem que ir aos poucos construindo sua carteira de dividendos se você tem esse intuito de um dia, né? Eu tenho esse intuito, tem gente que não tem, mas eu tenho esse intuito de ter minha carteira de dividendos. Então, aí você já vai construindo ela agora, porque eu vou ganhar 1000% e lá no futuro eu compro minhas empresas de dividendo. Elas vão estar muito mais caras, entendeu? Então é melhor sair construindo ela agora e montando essa carteira, que é muito gratificante, né? Igual o Cris falou, e isso eu vejo que eu tenho incentivado muita gente a fazer isso também, que eu sempre posto lá, né, os meus rendimentos. Cara, às vezes caiu, sei lá, 15 centavos, mas eu coloco lá, tipo, rendeu, entendeu? Porque o pessoal gosta, eles gostam, eles falam, eu posso ter isso também, né? Então, essa mudança aí, ela é muito importante. Eu queria discordar a respeito dos dividendos, porque eu não vejo a necessidade, pelo menos de uma pessoa que está ali por volta dos seus 20 anos, 30 anos, de ter uma carteira de dividendos simplesmente porque no futuro pensa em ter uma carteira de dividendos, porque é um futuro longínquo, eu acho, até o momento onde você vai ter, até se quiser se preparar. Mas eu acho que ter uma carteira de dividendos, na minha perspectiva, é um custo de oportunidade. Porque acho que os retornos com a carteira de dividendos pode trazer, pelo menos por causa dos dividendos. Eu não digo que é um problema ter empresas que são conhecidas por pagar dividendos, mas não por este motivo, mas sim porque talvez a empresa ela pode estar mal precificada, porque a empresa pode ser uma boa empresa e pode crescer também, mas não apenas por causa do dividendo. Porque se a gente for pegar, por exemplo, alguns meses atrás, lá nos Estados Unidos, uma das empresas, pelo menos das grandes empresas que mais pagavam dividendos era a ExxonMobil. Estava com dividend yield de mais ou menos 10%. E a gente tem que lembrar que nos Estados Unidos existe uma retenção de imposto de renda na fonte de 30%. Então, esse yield já cai para 7%. Então, você vai pensar 7%. E o quanto... Aí eu acho que isso é um custo de oportunidade, porque conseguir um retorno acima de 7% ao ano não é algo difícil de se fazer, contanto que você tenha conhecimento. Não é algo difícil de se fazer. Então, eu acho que isso se torna um custo de oportunidade focar em dividendos. Porque se você for pegar a própria ExxonMobil como um exemplo, o ganho que ela teve com a valorização de mercado foi muito maior do que a possibilidade de dividendo que eu poderia ter pago. Ela teve um ganho de praticamente 100%, desde as mínimas lá que ela estava por volta de $30, agora que ela já está chegando por volta de 50. Teve uma queda recente, eventos recentes que deram problemas, mas chegou por volta de $60. Então, teve um ganho, uma apreciação de capital de quase 100%, sendo que você poderia ter um retorno máximo com o seu dividendo das empresas que mais pagavam dividendo de 7%. Então, acho que se torna um custo de oportunidade ter uma parte da carteira alocada pensando em dividendo por dividendo, não pela empresa em si. E eu acho que ter essa mentalidade também só do dividendo, às vezes pode tirar o seu foco de realmente entender o business da empresa, entender o management da empresa, onde que ela quer chegar
e pensar só, vou tá pegando essa empresa aqui porque ela paga muito dividendo, é uma das que mais paga dividendo. Eu acho que existe esse risco também de mudança de mentalidade das pessoas que eu não acho saudável. Por isso que eu não concordo com essa mentalidade de ter dividendo por ter dividendo. Talvez quem já está num estado mais avançado da vida, quer estar mais tranquilo, empresas que pagam dividendos costumam ser blue chips, que têm uma estabilidade de preços maior, são empresas menos voláteis, você não precisa de ter tanta atenção no que está acontecendo, mas que ainda assim é muito importante que você entenda o business da empresa, entenda o management da empresa e não relegue isso, né? E aí você fica mais tranquilo, só recebendo aquilo ali. Mas se você está no começo da sua vida, é importante que você faça uma gestão ativa do seu patrimônio para maximizar os seus retornos e não pensar nesse viés de dividendo. Isso é como eu vejo, e por isso que eu vejo como cuja oportunidade ter uma parte do capital alocada em empresas de dividendo por ser empresa de dividendo apenas. Não, eu entendo seu ponto, Biazão, mas é que assim, o que eu vejo é o seguinte, eu acho que se você comprar a empresa só por dividendo, aí eu acho errado, né? Eu acho que o ponto aqui, que eu sempre quis dizer, é o seguinte, é de você ter empresas que você pode contar com ela. E aí que você entrou no ponto, né, que é a blue chip, né? Eu vou dar um exemplo aqui, né, da Black & Decker, né, que é uma das maiores pagadoras de dividendo da história, né? Paga dividendo aí há 58 anos. 58 anos, né? Nossa. Assim, eu acho que minha mãe acabou de passar disso. Então, assim, pensa, né? Então, antes da minha mãe era criança, a Black & Decker já estava pagando dividendo, né? Então, isso aí é importante pensar. Ela passou por guerra, ela passou por crise, ela passou por tanta coisa e ela continuou pagando dividendo. Então, ela é uma empresa que eu posso confiar, né? Então, assim, eu acho que a colocação do Bezos é muito boa. Não pode comprar só por dividendo. Mas eu vejo que ter aquele dividendo ali, principalmente em momentos, né? Pode ser um custo de oportunidade, mas o que eu percebi é que, principalmente nas últimas duas crises que eu passei, que foi essa pandemia, que foi absurda, né? E que teve outra antes, que foi a primeira que eu passei, que quando você tem esses ativos na sua carteira, eles acabam te deixando muito mais tranquilo para você aproveitar as oportunidades, né? Então, eu tinha lá meus fundos imobiliários me pagando dividendo, e aí eu comprei Itaúsa a R$7 feliz da vida, né? Comprei JHSF a R$2. Por quê? Porque eu sabia que meus fundos imobiliários estavam mantendo a minha carteira ali com a menor volatilidade deles, né? Então aí hoje eu acabei tendo um ganho de capital absurdo com essas empresas que eu comprei na baixa, né? E ainda tenho meus dividendos caindo lá normalmente, né? Então, eu acho que assim, a ideia do dividendo, ela não pode ser por dividendo em si, né? Tem que ser uma ideia de realimentação da sua carteira e de proteção. Eu vejo isso mais como uma proteção mesmo, porque quando acontece algo, eu tenho aqueles dividendos ali me salvando, né? Os meus fundos imobiliários, a própria Exxon, né? A minha queridinha, eu adoro a Exxon. Todo mundo sabe, eu morro de falar da Exxon, XOM é um coração o XOM, né? Porque ela está sempre ali pagando dividendos, já passou por guerra, teve crise de petróleo, teve crise disso, governo, passou por quantos governos, governo democrata, governo, enfim, passou por tanta coisa e ainda está pagando dividendo e ainda está crescendo, né? Mas eu concordo que não pode comprar dividendo por dividendo, né? Que senão você vai... Pega as empresas que mais pagam dividendo, elas são empresas que estão caindo, né? E como o preço está caindo, o dividendo yield está crescendo, né? Não exatamente porque ela está pagando mais dividendo, mas porque o preço está caindo em relação ao dividendo, o dividendo está subindo, né? Então, realmente, não pode ser por isso. Mas se você pega, por exemplo, as dividend kings, né, que é Coca-Cola, Black & Decker, né, 3M, essas empresas que pagam dividendos aí 60 anos, nesse momento de crise, ela vai me dar tranquilidade e lá no futuro eu vou poder aproveitar as oportunidades melhor. Eu acho que essa parte do psicológico, ela pode ser interessante, sim. Quem às vezes fica com receio, vê algo caindo, o preço caindo, e o que pode trazer insegurança é que às vezes as pessoas elas não têm ideia de qual que é o valor da empresa. Então, o preço caiu, eu não sei qual que é o valor, eu desespero. Aí eu concordo que esse tipo de empresa, por elas serem mais estáveis, elas podem trazer mais tranquilidade para o investidor, isso também é importante. Mas eu acho que uma maneira mais interessante de fazer isso é você avaliar qual que é o beta do seu portfólio e buscar tentar baixar um pouco o beta do seu portfólio se ele for muito alto. Então, dessa maneira, eu acho que é uma maneira mais interessante do que reservar uma parcela do seu portfólio para empresa de dividendo.
porque dessa maneira você está fechando seus olhos para as outras oportunidades. Eu acho que as empresas que pagam dividendos podem ser sim uma oportunidade, mas eu acho que tem que estar tudo na mesa e você tem que avaliar e comparar quem que vale mais a pena.